Olá, eu sou a Elaine, seja muito bem-vinda ao Elaine Cast. Estou aqui com uma pessoa super especial que é mãe, empresária, empreendedora, dona de duas empresas, escritora. Estou aqui com a Cristiane. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada, Elaine. É um prazer estar aqui no Elaine Cast e contar um pouco da minha história, da minha trajetória, né? Sim. Então, Cris, pode começar se apresentando, como que você começou na área, o que você fez, os perrengues que você passou, porque a Sim, gente sabe, né, que não é fácil. não é fácil, justamente. Então, eu sou a Cristiana Santos, casada há 21 anos com Daniel, mãe de 3 meninos, hoje, né, cerimonialista, dona de uma empresa de limpeza e também escritora. Cris, quais que foram os maiores medos nessa jornada de empreendedora sendo mãe? Os desafios, né, os medos que eu tive quando iniciei o empreendedorismo, que eu nem sabia que era empreendedorismo, era o medo de não conseguir, porque na época eu tinha 3 meninos, 2 meninos, né? Aliás, quando eu iniciei, era só o Marlon, meu mais velho. E depois, né, veio a jornada de dar início, dar foco ao empreendedorismo no meu segundo filho, que é o Marcos. Então, o medo era de não conseguir, porque a vontade de ficar em casa, a vontade de estar com meus filhos, né? De cuidar, aquela coisa de mãe mesmo, de estar junto. Então era muito grande. Eu não tinha vontade de levar os meus filhos para a creche, né? Para a escola, para deixar ficar na escola. Então, o que eu mais queria era estar com eles, cuidar, ver crescer, né? A fase da infância. Então, meu medo era de não dar certo e eu ter que sair para trabalhar de CLT. E a gente sabe que não é fácil, né, Cris? Eu vejo muitas mulheres aí que são mães, eu ainda não sou, Sim, mas eu vejo a dificuldade, né? Porque sempre que você vai trabalhar, você tem que pensar: com quem que eu vou deixar meu filho? Vou deixar na creche, vou levar não sei onde. A gente sempre tem aquela preocupação de com quem eu vou deixar. é verdade. Sim, era essa a minha preocupação na época, que segunda vez como mãe, né? E eu não queria deixar passar essa fase, e eu tinha medo, eu não tinha muita experiência, por mais que era meu segundo filho, mas ainda assim a gente mãe, a gente está sempre aprendendo. E era essa a minha fase, era essa o meu processo, né? De estar, de fazer algo que eu ficasse em casa para cuidar dos meus filhos. Aí começou tudo. Aí você começou com qual empresa? Qual que foi a primeira? Então, eu em casa, eu comecei com os bem casados, que na época eram os bem casados da Cris. Nossa, eu vendi muito bem casado na época. E eu não entendi essa coisa assim de empresa, né? Eu só quis fazer, eu só quis ter uma renda em casa. E foi dando muito certo, sabe? Eram muitas encomendas que a gente fazia, todo sábado a gente tinha encomenda para entregar, né, para noivas. Aí depois aí vindo os bem-nascidos, bem-vividos, que era para batizado, aniversários, né, de bodas e formaturas. Então foi o que me deu assim início como empreendedora, foram os meus bem casados da Cris. Muito bom, Cris. E quando que você viu que você deveria mudar de área? Como que foi essa transição do bem casados para cerimonialista? Então, ainda como, né, fazendo os bem casados em casa, meus filhos já estavam, né, grandinhos já. Então, meu filho, na verdade, o primeiro, quando eu comecei, estava grande. Uhum. Aí eu comecei a trabalhar numa empresa de carteira assinada. Foi a minha primeiro emprego de carteira assinada. Então, fui trabalhar nessa empresa. O meu mais velho já estava grandinho, já estava indo para a escola. Então, eu comecei a trabalhar lá, trabalhando de carteira assinada e fazendo meus bem casados em casa. E dentro dessa empresa, eu recebi o convite para dar início a uma empresa de cerimonial, de cerimonialista, ser uma Sim. cerimonialista. Eu não tinha nem noção do que seria. Mas aí eu, como negócio de desafios, eu aceitei. Eu sou apaixonada por desafios. Então eu aceitei o desafio e iniciamos a empresa em 2009, na época, em 2009, e foi um sucesso. E dentro dessa empresa, então, aumentaram também os pedidos de bem casados, né, da Cris. Então, eu trabalhei com a empresa de cerimonialista e também fazendo os bem casados. Então, eram os dois empreendimentos que eu fazia na época. Só que nessa empresa de cerimonialista,
eu ajudava, né, a dona da empresa, né, como cerimonialista, ela como cantora e eu como cerimonialista ali atuando junto, né, na igreja, organizando a entrada dos padrinhos, enfim. Só que passou tempo, eu senti a necessidade de ter a minha empresa, porque isso dos próprios noivos mesmo, dos próprios clientes já me pediam isso, né? Queria, por que você não tem a sua empresa? Então aquilo foi, né, brotando dentro de mim. Uhum. Aí eu resolvi. Então depois de uns anos, eu sentei perto da pessoa que me convidou, conversei com ela, agradeci, sou muito grata a ela por hoje estar onde eu estou. Agradeci e dei início ao meu cerimonial. Aí assim começou a minha segunda empresa, os Bem Casados e eu como cerimonialista. E muita gente faz isso, né, de juntar uma área com a outra. Eu também fiz isso quando eu iniciei. Eu trabalhava no CLT e também fazia sobrancelha. Foi quando eu juntei, quando eu vi que eu não precisava mais do CLT, eu fiquei só por conta. Sim. Que é muito bacana, porque quando a gente começa só no empreendedorismo, é bem mais difícil. Quando você tem uma segunda renda, né, consegue unir os dois, sim, fica bem bacana. Sentiu culpa em algum momento de não ter tanto tempo para os filhos? Porque a área empreendedora suga muito da gente, né? Então, a única culpa que eu senti depois que eu descobri este meio de empreender foi não ter descobrido isso antes. Porque até chegar, né, nesse mundo que eu estou hoje, assim, foram muitos desafios, foram muitas dificuldades que passamos na época, porque eu não conhecia, né, não sabia o que fazer. Então foi aquela a famosa frase pressão, né, de que eu tenho que fazer algo, eu tenho que buscar algo para fazer, foi que me levou a estar onde eu estou hoje. Então, a única culpa que eu tenho como mãe é de não ter descobrido isso antes de ser mãe. Você fala que sempre que via uma oportunidade, você abraçava. E de onde que sai essa força para sempre continuar, nunca desistir? Porque, às vezes, acontece alguma coisa, a gente desanima, né? Que é super normal, mas a gente não pode parar, mas a gente tem que ter um objetivo onde a gente quer chegar e ter uma força para não desanimar. E da onde que você tira essa força para continuar? Então, dos meus sonhos. Porque eu sou muito sonhadora, eu falo que eu sou uma menina sonhadora. E assim, são sonhos pequenos que eu tenho, então isso me dá forças para continuar. Por exemplo, quando eu comecei, né, nessa caminhada de empreendedorismo, eu sempre sonhei, coisa pequena, eu sempre sonhei em comer bem, eu sempre sonhei em entrar no mercado e comprar à vontade, eu sempre sonhei em viajar com meus filhos para excursão mesmo, pequena, com meus filhos, com minha família. Então, eram esses pequenos sonhos que me motivavam, que um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou ter isso. E graças a Deus, tudo isso já foi realizado, agora os sonhos são maiores. Inclusive, há pouco tempo agora, eu fui pegar meu quadro de sonhos, eu vi que já realizei cinco dos objetivos que estão lá. E entre eles, um que eu achava que eu não ia realizar era andar de avião. E já realizei, era o que para mim era impossível, era viajar de avião, e não, e assim, do nada foi realizado e eu só pude perceber quando eu peguei esse quadro de sonhos. Então, o que me motiva a continuar a ir em frente são meus sonhos. E meus sonhos, eles só existem, primeiro, porque eu uso sempre essa frase, porque Deus coloca o meu chão. E eu dou sempre o meu próximo passo. E depois disso, pelos meus filhos, meu marido, né, minha casa, minha família. Põe o pé que Deus põe o chão, né? Com certeza. Ô, Cris, e conta pra gente um pouquinho desse quadro dos sonhos. Como que você aprendeu? Como que você criou? Como que foi isso? Então, como eu sempre digo para você que eu sou, né, gosto sempre de empreender, gosto de desafios, eu não sabia o que era quadro de sonhos. Na época, quando eu fiz esse quadro, eu empreendia na Polishop, eu era empreendedora Polishop. É mesmo? Isso, eu era empreendedora Polishop na época, não sei nem se pode falar, mas já falei. Pode. Então, eu era empreendedora Polishop na época, então a gente tinha muitos eventos, né, para entender melhor produtos e como que era, né, ser uma empreendedora Polishop. Então, nesse tempo, nesse processo, eu aprendi a fazer o meu quadro de sonhos.
Então a gente tinha uma equipe, inclusive meu primo, né, o José, a gente conversava muito sobre empreendedorismo, sobre sonhos, sobre, né, carreira. Então eu falei assim, não, vou fazer meu quadro de sonhos. Então eu fiz, tirei uma foto e guardei. Então, há pouco tempo, agora depois de muitos anos, né, muitos anos mesmo, eu fui pegar e ver, então já tem 5 pontos lá que já foram realizados. E para todo aquele objetivo do meu quadro ser realizado, agora só falta um. Olha que bacana. Cris, eu também tenho o quadro dos sonhos, eu sempre acreditei muito nele. E é igual você falou, demora tempos. O meu quadro dos sonhos, ele deve estar com umas 10 imagens lá. Eu já consegui concluir 2. Falta bastante ainda. Sim. Mas é igual você falou, é muito tempo, leva tempo, as coisas não são rápidas. E a gente, né, vai sonhando, vai trabalhando, vai batalhando. E realmente não é rápido. A gente tem que dar tempo ao tempo, né? Como você disse, põe o pé que Deus põe o chão. Que momento que você percebeu que a sua vida sim estava mudando, realmente? Na verdade, eu não percebi, aconteceu. Está acontecendo, né? Que a minha vida está mudando. O tempo passa e eu vou percebendo. Mas, assim, essa virada de chave teve em 2023, 2024, foi quando tudo começou. Primeiro com a realização da viagem da minha família, pela primeira vez, todos nós juntos. Depois veio vindo o convite para o livro. E agora, em 2025, foi o lançamento do meu livro, Forjadas para Vencer, Mulheres Fortalecidas em Deus. Então, foi isso, foi de 2023, 2024 para cá. E surgiu o desejo de ser escritora? Como que foi isso? Conta pra gente. Pois é, eu sempre digo nos podcasts, né, que eu sou convidada a falar do meu livro. Eu não tive desejo, eu não tive sonho de ser escritora. Aconteceu. Eu senti como um chamado, como algo que foi de Deus para mim, porque aconteceu justamente quando eu tinha passado por um processo, eu havia passado por um processo, e aconteceu o convite quando eu terminei esse processo, né? Quando eu passei por esse processo, quando eu recebi o meu milagre, é o que eu conto do meu livro. Então, quando chegou o convite do livro, eu senti que foi um chamado de Deus, eu senti que foi mais uma oportunidade de eu mostrar, né, um pouco do que Deus fez na minha vida para as pessoas conhecerem que tudo é a fé, tudo é Deus, nada na nossa vida passa sem que Deus perceba. Amém. E conta pra gente, Cris, como que é esse livro? Você pode dar um spoilerzinho aqui pra gente? Claro, com certeza, com todo prazer. Então, este livro, Forjadas para Vencer, Mulheres Fortalecidas em Deus, é um livro composto por 30 mulheres, onde cada capítulo são depoimentos de vida, depoimentos, né, de testemunho de vida de cada uma das mulheres. Então, tem depoimentos de pessoas com câncer, tem depoimentos de pessoas que superou a morte, então, enfim, tem vários depoimentos. E o meu depoimento dentro desse livro, por onde eu passei por um processo que não foi fácil, foi bem árduo, e quando eu cheguei no meu milagre, que eu chamo de milagre, porque o que eu passei só eu e Deus sabe. Quando eu cheguei no meu processo de milagre, eu entendi que foi a mão de Deus que me sustentou e me sustenta até hoje. Que se não fosse por esse motivo, se não fosse por esse cuidado de Deus, eu posso dizer com todas as letras, a Cris não estaria aqui mais. Muito bom, Cris. Deixa eu aqui dar uma olhadinha aqui no livro dela. Aqui, gente, esse é o livro da Cris. E, Cris, como que faz para adquirir esse livro? Então, hoje eu ainda tenho alguns exemplares lá em casa, mas pode entrar, né, em contato com a editora Chave Mestra, né, as pessoas que não forem daqui de Viçosa, pode entrar em contato com a editora Chave Mestra e procurar pelo livro Forjadas para Vencer. Mas para as pessoas aqui de Viçosa que tiverem interesse em conhecer a minha história e de outras mulheres maravilhosas, inclusive empreendedoras também, é só entrar em contato comigo. Aí, gente, só entrar em contato com a Cris, o livro dela, a foto dela, uma história assim incrível de superação. Se você quiser saber mais sobre o livro, entre em contato com a Cris. Uma mensagem assim principal que você quis passar nesse livro? Só é possível chegar ao milagre quem consegue passar pelo processo. Então é essa a mensagem que eu gostaria de deixar, né?
para as pessoas que lerem esse livro ou que estão passando por qualquer processo. Só é possível chegar ao milagre quem consegue passar pelo processo. Muito bom, Cris. O que você daria hoje para uma mãe que está começando e está se sentindo travada? Está se sentindo travada? Primeiramente, correr. Correr, no modo de dizer, exercício. Se ela não corre, caminha, porque foi uma das formas que eu consegui me encontrar, foi na corrida, como mãe, né? Porque nós, como mães, em casa, vamos dizer assim, dentro de casa, não, procurando, né, fazer alguma coisa, mas não encontra, aí a primeira coisa que vem na mente da gente é ficar frustrada, ficar triste. Então, para não ficar triste, para não ficar frustrada, vai caminhar, sai para correr, se você gosta de correr, primeiro passo. E depois, busca, né, no seu interior, a primeira pessoa que está te fortalecendo, que está te enxergando acima de qualquer coisa, que é Deus. Sim. Fazer uma atividade física, né, Cris? É Sim. super importante. Sim. Hoje eu não tenho dinheiro para pagar uma academia, faz uma caminhada, Sim. caminha, até para distrair mesmo a mente, porque quando a gente fica em casa demais, a gente vai se descuidando, Sim, vem a sim. depressão, e aí tudo que já estava ruim fica ainda pior. Justamente. Tem aquelas frases que falam, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. É verdade. Então, se você não se cuidar, não procurar alguma coisa, né, uma atividade física, uma igreja, procurar a Deus, pode sim piorar. E uma das coisas que me ajudou foi isso, porque eu estava, como eu te falei, né, antes de tudo acontecer, né, na minha vida, eu estava nesse período de a gente fica, nós mães ficamos assim, meu Deus, mas por que está acontecendo comigo? Que a gente não entende, né? A gente não entende que é resposta. Então a gente pergunta, por que está acontecendo? Por que eu não consigo? Por que só eu, né? Muitas das palavras, oh meu Deus, quando que vai mudar? São frases que nós mães, às vezes, falamos muito dentro da nossa cabeça, conversamos com nós mesmos. Eu costumo até dizer que são barulhos internos, né? Que acontece muito na cabeça de nós mães. Então, para que isso não aconteça, né? Assim como comigo não aconteceu mais, o que faz? Sai para fazer uma caminhada, e o melhor horário que eu aconselho, que foi que funcionou para mim, é de manhã, 5 horas da manhã, 5h10, 5h20. É o melhor horário para fazer uma caminhada, uma corrida. Eu, com meus meninos pequenos, eu ficava preocupada, assim, como que eu ia fazer, porque os meninos pequenos, aquela coisa de deixar menino dormindo, como é que eu faço? Só que esse horário, a criança, né, muitos acordam cedo, mas no meu caso, meus meninos dormiam muito, então estava dormindo, então eu calculava o horário, eu ia e voltava e estava dormindo ainda. Então foi onde eu consegui, né, achar o meu medicamento mental para conseguir dar continuidade, porque Deus é o primeiro medicamento que a gente tem. Deus está a todo momento, estou aqui, mas os barulhos internos não deixam a gente entender a vontade de Deus. Porque todo o processo, eu também não conseguia, eu não sabia, eu não tinha nem noção do que fazer bem casado. Depois veio os bolos de pote da Cris, porque eu queria aumentar a renda, então veio os bolos de pote da Cris, eu vendi muito bolo de pote na época. Aí depois veio também os bombons da Cris, meu marido, né, me ajudou muito nessa época. Então, ou seja, não existe eu não sei fazer. Não existe essa palavra para nós mulheres ou qualquer uma pessoa. Existe nós termos a vontade de iniciar. Porque eu sou muito dessa, assim, eu começo. Se deu certo, beleza, vamos embora. Se não deu, pronto, para por aqui, bola para frente, vamos para o próximo. Porque eu sou muito assim, o importante é que eu tentei. Se eu não conseguia, porque talvez não era para ser, mas pelo menos eu tentei. Porque sim, é muito ruim a gente olhar para trás e falar assim, nossa, deveria ter tentado. Verdade. Dói muito. É o querer fazer, né, Cris? Igual você acordava às 5 horas da madrugada para ir caminhar. Não é fácil, mas é o poder da escolha. Amanhã eu vou acordar e eu vou fazer. Sim. E fazer, né? Sim. Não procrastinar, amanhã eu vou fazer e ficar dormindo até 10, 11 horas.
Sim, com certeza. Eu faço isso até hoje, tá? Continuo correndo, dou minhas corridas de madrugada, que eu amo, e tamo aí. E não é só o físico, né? O psicológico. O físico vem depois, né? Mas a gente Sim, vai para o psicológico melhorar e depois vem o físico, o corpo bonito. E assim a gente vai melhorando. sim. Ô Cris, e se seus filhos ouvissem esse podcast no futuro, o que você gostaria que eles tirassem de proveito das suas falas de hoje? Então, se meus filhos ouvissem podcast, que eu queria que eles tirassem de aproveito, é de vontade. É vontade de não fazer, tipo assim, vontade de fazer, né? Não ter a vontade de não fazer. Não sei se eu consegui explicar. Eles verem o que a mãe deles fizeram e eles ter essa vontade de também fazer. Não mesmo que eu fiz, mas tudo que eles imaginarem fazer de bom, eles irem fazer. E para finalizar, Cris, conta um pouquinho da sua empresa de limpeza. Ah, sim, é outra vontade que me aconteceu, que, por incrível que pareça, Elaine, eu falava que uma das últimas coisas que eu fazia na vida era limpeza. E aonde Deus foi me colocar? Numa empresa de faxina. Hoje, graças a Deus, eu trabalho como diarista também, atendo como diarista, tenho a minha empresa como diarista. E, e hoje, assim, é algo que me aconteceu assim maravilhosamente, porque eu vi a mão de Deus. Tudo, em toda a minha vida, em toda a minha trajetória, tem a mão de Deus. Que se não fosse por Ele, se não fosse Ele me sustentar, Ele me mostrar o caminho, Ele colocar o meu chão, eu não estaria onde eu estou. Uma como que eu posso dizer, uma das coisas, né, dos motivos grandes e maravilhosos que eu tenho na minha vida também, que como prêmio é essa empresa, a empresa de limpeza que se chama Zuri Makini, que é onde Deus me colocou para florir, né? Que eu digo que a gente, onde nós estamos, nós temos que florir. E nessa empresa Deus me colocou para florir. Florir não só para mim, mas para outras pessoas. E hoje, graças a Deus, eu tenho mulheres comigo também, né, atendendo junto comigo. E, e eu não sabia, assim, eu não sabia, eu não tinha noção de limpeza. E graças a Deus eu corri atrás, fiz meu curso, fui para a IG Expo lá em São Paulo, participei, né, de vários momentos lá na IG Expo, fiz curso de limpeza, conheci uma pessoa maravilhosa aqui em Viçosa também, que me deu muito norte, abriu muito meu olhar em questão da limpeza, posicionamento, porque hoje a limpeza na casa do cliente não é só eu chegar e fazer aquilo que ele quer, uma limpeza. Se for para mim chegar e fazer uma limpeza, arrumar a sua casa, eu nem vou. Porque eu gosto de ir além do seu olhar, além do olhar do cliente. Eu costumo até dizer que a minha empresa, Zuri Makini, que limpa onde o cliente não vê. Então, nós vamos além. Então, é isso. Isso mesmo. E Cris, e para finalizar aqui o podcast, eu queria que você resumisse a sua trajetória, a sua história de vida em uma palavra só. Que palavra que você deixaria aqui para a gente hoje? Que palavra, então, que não foi fácil. Não foi fácil, né? Tudo que eu passei, tudo que eu vivi. Mas a certeza de que eu tinha que eu estava na mão de Deus, que a mão de Deus estava todo o tempo me sustentando. É isso que me coloca de pé. Ô Cris, e para o pessoal da internet te achar nas redes sociais, o seu livro, fala para eles o seu contato. Sim. Então, para me achar nas redes sociais, tem a rede social do cerimonial, que chama Makena Cerimonial Oficial, Makena com K. Então, pode entrar lá e me chamar no direct. Ou, para conhecer o meu trabalho, né, na empresa de limpeza, é a Zuri Makini Oficial. E é só me chamar lá no direct, quem tiver interesse do livro, que a gente conversa. E esse foi mais um Elaine Cast. Nos siga nas redes sociais e eu vou deixar na descrição do vídeo todos os contatos da Cris para vocês entrarem em contato.